Olá, aqui é o Leonardo Santana da Freehand e nesta aula eu quero te ensinar a deixar o seu bordado mais largo e o seu bordado mais fechado. Então eu vou abrir o Wilcon aqui, estou usando o Wilcon E 2.0, mas você pode usar essa formatação em qualquer Wilcon. Então aqui eu tenho três objetos, um triângulo, uma bolinha, né, uma elipse e uma reta. Então assim, muitas vezes quando você pega uma matriz, que você baixa ela ou até mesmo você faz, você pode formatar ela e deixar da maneira que você quiser. Então aqui, se a gente reparar, essas matrizes elas estão muito largas, né? Muito abertas o ponto dela. Está um ponto bem fraquinho. Como que eu sei a dimensão que está no meu ponto e como que eu faço para mudar o meu ponto? Eu clico no meu objeto que eu quero mudar, né? No caso eu cliquei aqui nesse triângulo, clico aqui com o botão direito, venho em propriedades do objeto. Então ele vai abrir essa caixa aqui para mim, onde eu posso formatar o meu objeto. Então nós vamos aqui em enchimentos. Cliquei em enchimentos. Aqui temos os valores do ponto. Então o espaçamento do ponto. Então uma linha para outra, o espaçamento dela está de 2 milímetros. Então ela está bem espaçada. Então aqui eu vou colocar 1 milímetro para a gente ver como que ela vai ficar. Ó, coloquei 1 milímetro e olha como fica. Já fica bem mais fechado. Geralmente o Wilcon ele deixa por padrão 0.40. Eu vou colocar aqui, ó, 0.40 e olha como ele fica. Ele já fica bem mais fechado. Então, porventura, se o seu bordado ele tiver fechado ou ele tiver muito aberto, é fácil. Se você coloca quanto maior o valor, mais espaçado ele vai ficar, e quanto menor o valor, menos espaçado ele vai ficar. Então aqui a gente vai deixar o padrão do Wilcon, que é 0.40. Vamos deixar esse aqui como 0.40 primeiro. Esse daqui nós vamos fazer a mesma coisa. Clicamos nele, clicamos com o botão direito, propriedades do objeto. Ele vai abrir a caixinha, vem aqui em enchimentos. Tá 2.0. O primeiro a gente deixou 0.40, esse eu vou colocar 0.30. Deixar ele um pouco mais fechado que o outro. E se você reparar, aqui ele é um ponto cheio e aqui ele é um ponto tatame. Então a mesma formatação pode ser aplicada nos dois. Bom, e essa risca azul, a gente vai mexer nela também. Então eu clico com o botão direito, propriedades do objeto, venho aqui em enchimentos, tá 2.0, vamos colocar 1.0, né? E ela vai ficar um pouco mais fechada. Então 0.40, 0.30 e 1.0. Deixei as formatações diferentes para a gente ver que dá para fazer a mudança. Outra coisa que nós vamos fazer aqui, né, muitas vezes quando você usa esses bordados aqui no Richelieu, né, e muitas pessoas falam assim, nossa, meu bordado ele está muito estreito, está muito fininho, eu quero deixar ele um pouco mais largo. Então, primeiramente nós mudamos o enchimento, que deixamos ele mais grosso ou mais fino, né? No caso aqui com mais pontos ou menos pontos, e aqui nós vamos mexer na compensação dele. Então eu clico no primeiro objeto e venho nessa ferramenta aqui, ó, compensação de encolhimento. Lembrando que as ferramentas que estão já laranjadas ou amarelas em volta são as ferramentas que estão sendo usadas no objeto, que estão sendo selecionadas. No caso aqui, ela não tem nenhuma, ela não está laranjada, mas quando eu passo por cima ela fica laranjada, então eu clico nela e olha, ela deu uma engrossada. E eu posso mudar. Clico com o botão direito. Venho aqui, ó, compensação de repuxo, compensação de repuxo. Se eu colocar 0.10, ele vai deixar um pouquinho mais fino. Se eu colocar 1.0, vou colocar bastante aqui para a gente ver, ó. Ó, ele fica bem mais largo, né? Eu gosto de usar por padrão 0.20. Depois, se eu precisar engrossar ou diminuir, eu faço isso. Nesse daqui que é ponto tatame, nós vamos fazer a mesma coisa. Não está selecionada a ferramenta, compensação de encolhimento, eu clico. Ó, percebe que ele já deu uma engrossadinha. Aqui, ó, compensação de repuxo, vamos colocar aqui 0.40, para ficar diferente as formatações. Olha, ele já deu uma espaçada a mais. E esse daqui também, clico nele. A ferramenta não está selecionada, eu seleciono 0.20, vou colocar aqui 0.60, e olha como ele fica bem mais largo. Eu vou fechar ele aqui, ó, venho em enchimentos, deixar ele com 0.50,
E olha como que ele ficou. Então vou selecionar ele de novo, ó. Vem aqui, clico com o botão direito. Vamos colocar com 0.10 para você ver, ó. 0.10, olha como ele fica bem fininho. Vou colocar com 0.60, que é o que a gente tinha deixado, ó. E ele fica bem mais grosso. Então é dessa maneira que você pode mexer no seu objeto, deixando ele mais largo e deixando ele mais fechado, usando essas ferramentas, usando a compensação de encolhimento e usando a ferramenta de enchimentos. Bom, todas essas ferramentas eu ensino também no curso Criar Matriz de Bordado, que você pode estar conhecendo. Eu vou deixar a descrição abaixo nesse vídeo. E se te interessar, eu terei um maior prazer de ser o seu professor em todas as outras aulas do curso completo de Criar Matriz de Bordado. Espero que essa aula tenha te ajudado. Aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você aprendendo e empreendendo. E eu te espero no próximo vídeo.